Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o controle estatístico de processo e quem foi Walter Shewhart. Se você gosta aqui do conteúdo do canal, tá? Não deixa de se inscrever aí, tá? Para você receber um alerta toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Se gostar do conteúdo do vídeo, deixe seu joinha para fortalecer ainda mais aí o nosso canal, tá bom? Bora lá? Olá, eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre quem foi Walter Shewhart e vamos falar sobre o controle estatístico de processos. Mas, de início, vamos entender quem foi Walter Shewhart. Shewhart foi um físico, engenheiro e estatístico norte-americano que trabalhou inicialmente na Western Electric Company e em seguida trabalhou para a Bell Telephone Company. Como estatístico, ele era, como muitos de nós, autodidata, com uma boa formação em física e matemática, disse William Edwards Deming sobre Shewhart. Em 1931, ele publicou o livro The Economic Control of Qualitative Manufactured Product, onde apresentava a teoria inicial do controle estatístico de processos. A primeira tarefa de Shewhart, enquanto trabalhava na Western Electric, era apresentar uma maneira melhor de olhar para os dados. Inicialmente, eles eram tabelados e apresentados em formas de tabelas, o que tornava difícil a interpretação e monitoramento do processo. Além disso, os operadores ajustavam a máquina toda vez que uma leitura fugia do valor-alvo, causando ainda mais variação no processo. Shewhart decidiu então utilizar uma forma gráfica e, para isso, idealizou um gráfico onde os pontos representativos iriam ilustrar cada variação e as linhas iriam representar a variação presente no processo sendo monitorado. No entanto, representando uma amostra dessa forma, Shewhart conseguiria apenas mostrar em um gráfico um instante de tempo onde as amostras foram retiradas, mostrando apenas variação peça a peça. O seu objetivo era saber se a variação do processo estava sob controle. Como todo bom estatístico, Shewhart conhecia o conceito da distribuição normal. Essa distribuição é amplamente utilizada para representar como os valores se comportam e sua distribuição ao longo do espaço amostral. Ela possui dois parâmetros, a média, representada pela letra grega μ, e que determina a posição alvo dos dados, e também o desvio padrão, representado pela letra grega sigma, e que representa quanta variação existe nos dados em torno da média. Quanto maior o desvio padrão, maior a variação presente no processo. Shewhart também sabia que era possível calcular probabilidades de um determinado valor cair em um intervalo sob a curva, integrando um intervalo de valores específicos. A área total sob a curva é sempre igual a 1 representando 100% dos valores. A curva também é simétrica, portanto há 50% de probabilidade dos valores caírem acima ou abaixo da média. Shewhart decidiu então subdividir a curva em intervalos iguais a um desvio padrão, para cima e para baixo da média. Desta forma, poderia calcular a probabilidade de valores caírem no intervalo de um desvio padrão distantes da média, para cima e para baixo, representando aproximadamente 68% dos dados. Até dois desvios padrão, a representação era de 95,45%, e três desvios padrão, representando 99,73% dos dados. Uma representação muito boa, ele decidiu utilizar esse intervalo e criou uma carta
contendo limites superiores e inferiores, e determinou que se os valores caíssem nesse intervalo, estariam representando variação natural do processo. Chamou esses limites de limites de controle e tentou então coletar amostras e anotar a média em cada um dos pontos no gráfico, representando momentos ou instantes de tempo diferentes. Aqui estamos representando 10 amostras em que foram tiradas 3 observações por amostra e então anotada a média em azul. Note que à medida que o tempo passa, há uma variação e essa variação foi chamada de variação natural do processo. Isso representa a variação da média ou posição central dos dados em torno de um valor central. Anotando todas as observações na carta, a poluição visual é grande. Schuhart decidiu então manter apenas a média de cada amostra retirada no processo em diferente instante de tempo e decidiu conectar esses pontos de maneira a criar um gráfico ou um estudo de tendência, de maneira a entender como a variação do processo está acontecendo ao longo do tempo. Se esses pontos caírem acima ou abaixo dos limites que ele estabeleceu para controle de processo, esses pontos eram chamados de causas assinaláveis ou causas especiais, e isso significava que o processo não estava sob controle. A linha central deste gráfico é representada pela média das médias. É a soma das médias dividido pelo número de amostras obtidos. O limite de controle superior nada mais é do que a média das médias mais A2 multiplicado pela amplitude média. E a linha inferior de controle, a média das médias menos A2 vezes a amplitude média. Generalizando essa equação, podemos dizer que os limites de controle são a média das médias mais ou menos A2 multiplicado pela amplitude média. A variável A2 é tabelada e varia conforme o tamanho da amostra. Mas e a amplitude? Como podemos observar a amplitude desses dados? Retornando à carta de controle e observando as leituras de cada amostra, podemos observar que cada uma delas possui uma distância entre o maior e o menor valor observado naquela amostra. Chamamos essa diferença de amplitude, e cada uma das amostras tem a sua amplitude, de maneira que podemos encontrar também a variação existente no processo. Ela está diretamente correlacionada com o desvio padrão, e as amplitudes possuem também uma média, o que chamamos de amplitude média, e nada mais é do que a soma de todas essas amplitudes dividido pelo número de amostras. Sumarizando então com essas 3 equações, podemos construir cartas de controle que chamamos de cartas de controle para a média. Essas cartas de controle têm o objetivo de monitorar a média ou posição-alvo do processo, de maneira que se essa média se deslocar de um alvo ou do seu ponto central para cima ou para baixo, teremos condições de observar sob essa carta de controle essa variação. Isso é muito importante para entender se o processo se desviou do seu valor-alvo. Mas como monitorar agora o segundo parâmetro da distribuição, ou a variação existente no processo? Schuhart decidiu então criar uma carta de apoio. Utilizando as amplitudes e o mesmo conceito aplicado para a média, ele decidiu criar intervalos para a amplitude média, de maneira que anotava sobre essa carta cada uma das amplitudes observadas em cada uma das amostras, concomitantemente com a sua média. O limite superior de controle para essa carta de amplitude é igual a R barra que multiplica D4.
A linha central nada mais é do que a amplitude média, e o limite inferior de controle é a amplitude média multiplicado por D3. Desta maneira, é possível conjugar essas duas cartas no que chamamos hoje de carta média amplitude, ou x/r, cujas equações podem ser observadas na tela. Os valores das variáveis, ou chamadas constantes de correção de enviesamento, A2, D3 e D4, podem ser facilmente encontradas em livros de estatística e controle estatístico da qualidade. Mas ainda resta uma pergunta a ser respondida. Qual a relação dessas variáveis com o desvio padrão, ou os 3 desvios padrão comentados no início do vídeo? Isso vai ser motivo para um próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima!